50 milhões de reais com o Dedé enquanto ele estava machucado? Foi isso que o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, confidenciou em um bate-papo com um motorista de aplicativo. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te dar mais detalhes sobre essa história. Quero te contar também a respeito do São Paulo em guerra com a Federação Paulista por causa das arbitragens. E para fechar, vou te atualizar sobre a ida do Gustavo para o Internacional e sobre a saída do Jadson do Corinthians. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem tá afim de ganhar dinheiro dando uma de técnico de futebol. Gostou da ideia? Então você precisa conhecer o SPM 365, para mim o fantasy mais legal que tem de futebol no país. Como é que funciona o SPM 365? Ele é um fantasy que permite que você escolha o campeonato que quer participar. Pode ser o campeonato brasileiro, os estaduais, inglês, francês, espanhol, italiano, entre outros. E a cada rodada você vai mudando o seu time, escalando os jogadores. O que eles fizerem na vida real vai render pontos para você. E se você mandar bem nas escalações, você pode ganhar dinheiro. Para participar do SPM 365 é só pegar na descrição desse vídeo o link. Você vai lá, se cadastra, valida seus dados e automaticamente já ganha $10 para começar a brincar. Quero começar o vídeo falando sobre Jadson, que deve ter nas próximas horas o anúncio da rescisão de seu contrato com o Corinthians. Rescisão que está para ser assinada já há alguns dias, bem mais demorada, por exemplo, do que a rescisão do Ralf, mas o que está pegando, ou pelo menos o que pegou nos últimos dias, é que o Jadson não abriu mão de parte daquilo que ele teria a receber até o fim do contrato, ou seja, até dezembro. O Ralf topou abrir mão de 30%, o Jadson quis ganhar a grana integral, porque foi uma decisão do Corinthians de afastá-lo, de dispensá-lo, então o Meia se entendeu no direito de pegar toda a grana. Depois de vários dias de conversa, o Corinthians conseguiu fazer com que o Jadson desistisse de receber, por exemplo, o 13º, as férias e o fundo de garantia. E foi dessa maneira que se chegou a um acordo. Falta agora apenas a assinatura do distrato dessa rescisão contratual. O Jadson também concordou em receber em 24 vezes. Mas por conta dessa demora toda, em relação ao rompimento do contrato com o Corinthians, o Jadson desperdiçou a oportunidade de jogar no Curitiba. Pouco antes de gravar o vídeo eu conversei com o Marcelo Robalinho, que é o representante do Jadson já há bastante tempo, e ele confirmou que não existem mais tratativas com o Curitiba. A estratégia do Jadson a partir de agora é romper o contrato com o Corinthians e a partir do momento em que estiver livre, sair em busca de emprego, seja no Brasil ou no exterior. E o Jadson não é o único que está saindo do Corinthians por agora. O Gustavo nessa segunda-feira desembarcou em Porto Alegre para passar por exames médicos e assinar um contrato de empréstimo com o Internacional até dezembro. Mas tem uma curiosidade, uma informação importante em cima disso que todo mundo já sabia. Uma pessoa importante do Corinthians, do departamento de futebol, me confidenciou que o Corinthians conseguiu convencer o Internacional a comprar parte dos direitos econômicos do Gustavo. Os termos ou o percentual exato não foi divulgado, mas o que estava sendo discutido entre o Corinthians e o Inter era o percentual entre 10% e 15% que seria repassado para o Internacional. E por esse percentual haveria uma variação de valores. Ou seja, se o Internacional ficasse com a menor fatia de 10% em cima desse acordo, gastaria R$1,5 milhão. O valor máximo a ser desembolsado pelo Colorado seria de R$2 milhões por um percentual de 15%. Então, o martelo final vai ser batido entre 10% e 15%, entre R$1,5 milhão e R$2 milhões. Esses termos ainda estavam sendo discutidos, ainda assim o Gustavo foi liberado para passar por exames médicos, para se apresentar para o Eduardo Cudê e para virar uma opção para o Guerreiro, centroavante que tem muito moral, que tem muito cartaz, mas que tem jogado bem pouca bola nos últimos meses com a camisa do Internacional. Só para arrematar, o Gustavo vai ter 100% dos seus salários pagos pelo Inter até dezembro. Quando termina o contrato de empréstimo, ele ganha R$280 mil por mês e, apesar do empréstimo com compra de um percentual, 100% dos direitos federativos seguem pertencendo ao Corinthians. O que isso significa? Que se houver uma proposta ao longo de toda a temporada, é o Corinthians quem decide se vende ou não. O Internacional ficaria só com 10% ou 15% do valor total da venda. O Gustavo, que foi comprado do Criciúma, vai seguir vinculado ao Corinthians. O contrato dele só termina em dezembro de 2022 e se o Inter não quiser comprá-lo no fim do ano, uma fatia maior, ele volta do empréstimo para jogar no Corinthians em 2021. Quero agora tentar te ajudar a entender os motivos da guerra declarada entre o São Paulo e a Federação Paulista de Futebol, tudo por causa do nível de arbitragem, especialmente nos jogos do São Paulo. Nas 3 últimas partidas, o São Paulo foi bem prejudicado.
O pior dos erros, ou a pior atuação, foi aquela do jogo contra o Novo Horizontino, em que o São Paulo empata com o time reserva ou um time misto do Novo Horizontino no Morumbi, a arbitragem de Flávio Roberto Mineiro. Uma das piores arbitragens, na minha opinião, desde o Castrilli, naquele episódio, naquele jogo entre Corinthians e Portuguesa. O Mineiro até foi afastado e nem tem mais apitado jogos da Série A1 do Campeonato Paulista. O problema é que na rodada seguinte, na derrota do São Paulo para o Santo André, novo erro. O Santo André abre o placar logo no começo do jogo com um gol irregular por conta de um impedimento. A arbitragem ignora esse lance e o Santo André sai com a vitória. No último final de semana, mais especificamente no sábado, o São Paulo aos 44 do segundo tempo tem um pênalti a seu favor. O Igor Gomes recebe uma carga do Camacho dentro da área e o árbitro Douglas Marques das Flores ignora o lance. Para mim faltou coragem ao Douglas para apitar um lance decisivo que poderia determinar um outro resultado que um empate em 0-0. Pois bem, se a gente considerar que foram 2 pontos perdidos contra o Corinthians, mais 2 contra o Novo Horizontino, e que na pior das hipóteses o São Paulo poderia ter arrancado o empate com o Santo André, são 5 pontos desperdiçados. O São Paulo, que tem 9 pontos hoje, é o terceiro colocado do seu grupo, com mais 5 ele teria 14. E além de ser líder do seu grupo, ainda seria líder da classificação geral do Campeonato Paulista, até porque o Santo André, que hoje é o primeiro colocado, que tem 15, ele teria pelo menos 2 pontos a menos por causa do empate com o São Paulo e iria para 13. Mas será que dá para imaginar que o São Paulo vai correr riscos de não conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, num grupo com 4 times em que 2 passam? Eu não acredito nessa possibilidade. São Paulo tem jogado bem, tem criado inúmeras oportunidades, falta melhorar a pontaria. Mas o que eu queria discutir é em relação a essa briga do São Paulo com a arbitragem e com a Federação Paulista. Logo de cara, quero deixar a minha impressão que eu não vejo qualquer possibilidade de uma conspiração contra o São Paulo. E existem alguns motivos muito claros. O primeiro deles, o presidente da CBF é o Rogério Caboclo, que é, ainda hoje, conselheiro do São Paulo. O pai do Rogério Caboclo também é conselheiro do São Paulo e pessoa muito próxima ao presidente Leco. Então dá para imaginar que qualquer coisa da CBF contra o São Paulo não existe. Aí você pode estar lembrando que a gente está falando do Campeonato Paulista, que é organizado pela Federação Paulista e não pela CBF. Mas o Caboclo também tem ótima relação com o pessoal da Federação Paulista. Nos últimos dias, o São Paulo protestou diretamente com o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da FPF, e também com Mauro Silva, ex-atleta, e que hoje tem uma função importante na Federação Estadual de São Paulo. Mas, ao que tudo indica, essas reclamações não surtiram efeito. O grande ponto de toda essa história é que a Federação Paulista tem colocado árbitros absolutamente inexperientes para apitar os jogos do São Paulo. E esse tiro tem saído pela culatra, os caras têm mandado muito mal nas atuações. E aí, para finalizar, só mais uma informação extremamente importante. Ao contrário de quase todos os outros campeonatos estaduais, em São Paulo não há mais sorteio de árbitro. E sim, os árbitros são escolhidos e anunciados em audiências públicas. O regulamento prevê essa possibilidade da escolha dos árbitros, desde que isso ocorra numa audiência pública, em que as pessoas podem perguntar o porquê da escolha desse árbitro ou daquele árbitro. Ou seja, é a Federação Paulista quem tem colocado de forma proposital árbitros pouco experientes, árbitros pouco renomados para apitar os jogos do São Paulo. E é isso que o Raí deixou bem claro, o Raí, diretor executivo de futebol do Tricolor, o Raí deixou claro que não vai mais aceitar que o São Paulo seja usado como laboratório para árbitros inexperientes. Vamos aguardar as próximas rodadas para ver qual vai ser o posicionamento da Federação Paulista. Se ela vai continuar colocando homens do apito sem experiência ou se ela vai ceder à pressão do São Paulo para tentar diminuir essa rusga bem grande. Para fechar, quero falar sobre Wagner Pires de Sá, que cansou de fazer besteiras enquanto presidente do clube, foi obrigado a renunciar para não sofrer o impeachment e continua causando em Minas Gerais. É que circulou um vídeo em Belo Horizonte que viralizou por todo o país, em que ele fala com um motorista de aplicativo e ele detona o Dedé. Vou mostrar o vídeo para que você tire suas próprias conclusões e depois volto com algumas informações importantes em cima do que ele fala. O Dedé ficou 1 ano e meio parado, ganhando 800 mil reais. Mas quando ele ficou parado, ele estava ganhando também? Ué, claro, ué. Mas não integral? Não para de ganhar, não. Não é igual o INSS, não. Fala, o cara tá doente, vai pro INSS, ganha salário mínimo, cara. Não, o time paga. Ele ganhou mais de 50 milhões de reais sem jogar. E se vender, não vende. Porque primeiro que ele é todo fodido, ninguém passa no exame médico. Isso aqui... O futebol brasileiro é isso. Bom, para começar, quando o ex-presidente fala que o Dedé custou 50 milhões de reais ao Cruzeiro durante o período em que esteve contundido, ele viajou na maionese para dizer o mínimo, para não dizer que ele foi leviano ou outra coisa pior. O Dedé ficou quase 2 anos fora por conta de 2 cirurgias bem sérias.
2 anos equivalem a mais ou menos 26 meses, se a gente levar em consideração os 12 meses de cada ano, mais o 13º de cada ano que ele ficou ausente. 26 meses vezes 800 mil reais, salário que ele divulgou, é até diferente do número que eu tenho de 690 mil, mas vamos nos basear no número do presidente. 800 mil vezes 26 equivale a 20 milhões e 800 mil reais. Ou seja, esses 20 milhões e 800 equivalem a menos da metade do que os 50 milhões de reais citados pelo ex-presidente cruzeirense. Ele também fala que o Dedé não conseguiria passar em exames médicos para defender um outro clube. E aí tem um ponto bem importante. Já ouvi essa mesma frase de outras 2 pessoas, de um dirigente de um outro clube que chegou a sondar a possibilidade da contratação de Dedé e de um outro empresário bastante influente que participa de várias negociações, mesmo não tendo o Dedé como um de seus clientes. Vale lembrar que o Dedé de fato passou por 2 cirurgias extremamente complicadas, mas na temporada passada conseguiu ter um bom número de jogos, jogou de forma bastante consistente. É bem verdade que no fim do ano precisou passar por um outro processo, uma raspagem no joelho, e não conseguiu terminar a temporada jogando. E aí, juntando a frase do Wagner Pires de Sá com aquilo que eu havia ouvido de outras 2 pessoas, dá para começar a pelo menos ficar com uma pulga atrás da orelha em relação ao fato de o Dedé não ter conseguido arranjar clube. Vários atletas, foram 16, que já deixaram o Cruzeiro e já se arranjaram em relação a outros clubes. O Dedé segue sem clube. E nessa segunda-feira, o presidente do Vasco, o Alexandre Campelo, admitiu que não há mais negociação entre Vasco e Cruzeiro. O Vasco chegou a oferecer 350 mil reais por mês para o Dedé, valor muito abaixo do que o Dedé ganha hoje em Minas Gerais, e não houve acordo. O próprio Alexandre Campelo chega a dizer que o Dedé estava aguardando a possibilidade de uma transferência para a China. Mas, como eu já disse aqui no canal do Nicola, a oferta era de um time chamado Wuhan, time da cidade mais afetada pelo coronavírus. Então nem se fala sobre a possibilidade de contratação de jogadores, pelo menos por enquanto. O Dedé segue no Cruzeiro, sem qualquer definição. Ele não aceitou a redução do salário para 150 mil reais por mês. E não se sabe ao certo o futuro do Dedé, que já foi considerado um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Bom, pessoal, eram essas as informações e impressões que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar o botão vermelho de inscreva-se, que aparece sempre aqui no canto do vídeo. Aproveita e aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E use o espaço para comentários para deixar sugestão, pergunta, dúvida, crítica, sempre que construtiva e educada. Todas essas críticas são sempre muito bem-vindas, beleza? A gente se vê numa próxima, até!